Olá, fãs de anime e mangá! Sejam bem-vindos ao canal Dando Animes. Hoje vamos mergulhar em um mistério que tem intrigado muitos de vocês. Porque Sakamoto Days, um mangá tão aclamado e com um potencial explosivo, parece ter tropeçado em sua adaptação para anime. Preparem-se, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a sua percepção sobre essa obra. Vocês se lembram daquele hype inicial? Das expectativas altíssimas para ver as cenas de ação insanas e o humor peculiar de Sakamoto-san ganharem vida na tela? Pois é, algo aconteceu nos bastidores que transformou essa promessa em uma discussão acalorada entre a comunidade. E não é apenas uma questão de gosto pessoal. Há fatos concretos e reviravoltas surpreendentes por trás dessa história. Fiquem comigo até o final, porque o que vocês vão descobrir sobre a produção de Sakamoto Days vai muito além do que imaginam. De um lado, temos o mangá, uma obra-prima de ação e comédia que conquistou milhões de leitores com suas lutas coreografadas de forma impecável e um protagonista carismático. Do outro, a adaptação para anime, que, para muitos, não conseguiu capturar a essência e a fluidez que tornaram o material original tão especial. Como algo com tanto potencial pode ter gerado uma recepção tão dividida? A resposta não é simples e envolve uma série de decisões e desafios que raramente vêm à tona. Vamos desvendar juntos o que realmente aconteceu. E se eu dissesse que a raiz de muitos dos problemas que vocês notaram na animação de Sakamoto Days não foi falta de talento, mas sim uma corrida contra o tempo e uma fragmentação de esforços sem precedentes? Sim, estamos falando de um cenário onde múltiplos estúdios, dezenas deles, foram convocados para tentar manter o cronograma. Uma verdadeira coxa de retalhos que, por mais que tentasse costurar a qualidade, acabou expondo as emendas. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história, e ainda mais complexa e cheia de reviravoltas. Para entender onde Sakamoto Days errou, precisamos primeiro lembrar de onde ele veio. O mangá de Yuto Suzuki explodiu nas páginas da Weekly Shonen Jump, trazendo uma proposta inovadora. Um ex-assassino lendário, agora um pacato dono de loja de conveniência que precisa proteger sua família e amigos de seu passado violento. A combinação de ação frenética, humor absurdo e personagens cativantes rapidamente o tornou um dos favoritos dos fãs. A expectativa para a adaptação em anime era gigantesca. Afinal, até a MS Entertainment, um estúdio com um histórico respeitável, estava no comando. Todos esperavam uma animação à altura das cenas de luta dinâmicas e detalhadas do mangá. O primeiro trailer parecia promissor e a comunidade estava empolvorosa. Mas, como em muitas histórias, a realidade nem sempre corresponde à expectativa. Logo nos primeiros episódios, as críticas começaram a surgir. Fãs do mangá, acostumados com a fluidez e o impacto visual das batalhas, notaram uma certa rigidez na animação. Cortes rápidos demais, falta de frames em momentos cruciais e uma sensação geral de que a ação não estava tão viva quanto deveria. O que parecia ser um problema pontual, logo se revelou um padrão. A comunidade começou a questionar: o que está acontecendo com a animação de Sakamoto Days? A resposta, meus amigos, é um dos plot twists mais tristes da indústria. Um membro da própria equipe de animação, Satoshi Sakai, veio a público no Twitter, admitindo que algumas cenas de luta futuras poderiam apresentar inconsistências. Uma confissão que acendeu um sinal vermelho para muitos, mas por que isso estava acontecendo? A verdade é que a produção estava enfrentando desafios monumentais nos bastidores. E aqui chegamos ao ponto central da nossa discussão: o verdadeiro plot twist por trás dos problemas de Sakamoto Days. A informação que chocou a muitos foi a revelação de que o quarto episódio do anime, por exemplo, teve o envolvimento de nada menos que 23 estúdios de animação diferentes. 23! Pensem comigo, para que tantos estúdios sejam necessários em um único episódio, a situação deve estar caótica. Isso é um forte indicativo de problemas graves.
de cronograma e sobrecarga do estúdio principal, a TMS Entertainment. Quando o estúdio não consegue dar conta do volume de trabalho, ele terceiriza para outros. E quando essa terceirização se torna massiva e desorganizada, a qualidade final é inevitavelmente comprometida. É como tentar construir uma casa com dezenas de equipes diferentes, cada uma usando material e uma técnica distinta. O resultado? Uma estrutura instável e cheia de falhas. Essa fragmentação de esforços resultou em inconsistências visuais, falta de fluidez e um ritmo que, para muitos, não fazia jus ao mangá. O que era para ser uma adaptação de alto nível se tornou um exemplo de como a pressão da indústria pode afetar a qualidade de uma obra. E essa não é uma história isolada no mundo dos animes. Mas em Sakamoto Days, ela se manifestou de forma particularmente visível. Além dos problemas de animação, muitos fãs apontaram que o ritmo do anime não conseguia capturar a essência do mangá. As cenas de ação, que no papel eram rápidas e impactantes, no anime pareciam arrastadas ou sem a mesma energia. O humor, que é uma parte fundamental de Sakamoto Days, por vezes se perdia na transição para a tela. Isso pode ser atribuído não apenas aos problemas de produção, mas também a decisões de direção e roteiro que talvez não tenham compreendido totalmente o que tornava o mangá tão especial. A ação sem graça e o ritmo lento foram os maiores problemas apontados na estreia, e isso é crucial para um anime que se baseia tanto em sua sequência de combate. O carisma dos personagens, embora presente, não foi suficiente para mascarar as falhas na execução das cenas mais importantes. A reação dos fãs foi mista. Enquanto alguns criticavam duramente a animação, outros defendiam, argumentando que as expectativas estavam muito altas ou que a situação não era tão grave. No entanto, a maioria concordava que o anime estava aquém do potencial do mangá. A boa notícia é que a equipe de produção parece ter ouvido as críticas. A segunda parte do anime, que já está em revisão, promete melhorias significativas na animação e no ritmo. Isso mostra que, mesmo diante dos desafios, há um esforço para entregar uma experiência melhor aos fãs. Será que Sakamoto Days conseguirá se redimir e entregar a adaptação que o mangá merece? Só o tempo dirá. Mas a esperança, essa nunca morre. Então, por que Sakamoto Days não deu certo em sua primeira parte? A resposta é complexa, mas reside principalmente nos problemas de produção, na fragmentação de estúdios e nas dificuldades em traduzir a fluidez e o ritmo do mangá para a tela. Não foi falta de potencial, nem de uma história cativante, mas sim os desafios inerentes à produção de animes em larga escala. É uma lição importante sobre a indústria e sobre como, por vezes, a arte precisa ceder à realidade dos prazos e orçamentos. Mas a história de Sakamoto Days ainda não terminou. E a segunda parte nos dá um vislumbre de esperança. E você, o que achou da adaptação de Sakamoto Days? Deixa sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. Se você gostou dessa análise aprofundada e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos animes, não se esqueça de se inscrever no canal da Animes, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like para nos ajudar a crescer. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e vamos continuar essa discussão. Muito obrigado por assistir e até a próxima!